Olá amigos, aqui é Diário do Atirador, com mais um vídeo para vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta de tiro, atleta profissional, instrutor de tiro e produtor de conteúdo e empresário também. Tenho uma loja de armas que também faz importação. Esse vídeo é mais uma continuidade do vídeo que eu fiz anteriormente de respostas à imprensa e a quem mais interessar acerca da revogação das portarias 46, 60 e 61, que tratavam sobre rastreabilidade e marcação de armas de fogo e munição. Essa resposta ela se faz necessária devido a uma série de ataques difamatórios à nossa classe de atiradores esportivos, que estão sendo acusados agora pela imprensa de sermos organizações criminosas que estão por trás de desvios de produtos controlados e tráfico de armas. Chegou a esse absurdo. Isso tudo foi motivado pela revogação das portarias 40, 60 e 61 pelo presidente Bolsonaro, por influência do presidente Bolsonaro, após manifestação democrática das instituições, dos atletas e das organizações que conseguiram, através de pressão popular, nas redes sociais do próprio presidente, a atenção dele para que ele identificasse os problemas que essas portarias continham. Então, no vídeo passado eu falei da 46, nesse vídeo eu vou falar da 60 e da 61. A portaria 60 ela foi expedida, vou pegar aqui exatamente a data para vocês, no dia 15 de abril de 2020, portanto, no meio da pandemia de Covid-19 que a gente está tendo aqui no Brasil e no mundo. E ela entraria em vigor no dia 4 de maio, portanto, na semana que vem. Eu estou gravando esse vídeo dia 29 de abril. Então, normas novas que continham nessa portaria, falando especificamente da 60? Não, nada novo. Ela basicamente replica a portaria 07, que foi inclusive revogada lá pelo artigo 22 da portaria 60. A portaria 07 já falava quase tudo que falava nessa portaria 60, e ela não tem muita novidade. O que ela faz é falar sobre kits de conversão de calibre, mas ela e novas gravações de arma, mas ela tem problemas pontuais aqui que eu vou listar, tá? Nas entrelinhas da portaria 60 tem problemas que são críticos e elas vão sim de encontro às diretrizes do decreto do Bolsonaro. Quais são essas diretrizes? Abertura de mercado. Para quem não sabe, no Brasil a gente tinha uma empresa só que atuava nesse segmento, que é a Taurus/CBC, que é do mesmo, a CBC hoje é dona da Taurus, é a única fabricante nacional, e como o mercado era muito fechado para as importadas, não existia arma importada no Brasil. Isso fazia com que não tivesse concorrência nas lojas de armas, e atletas de tiro do Brasil inteiro tivessem que importar suas armas como pessoa física, porque não tinha outro jeito de ter arma importada. Então, pessoa física passava por todo aquele trâmite burocrático, paga imposto, blá blá blá, contrata despachante, burocracia, demora um ano e meio para uma arma chegar. E essas importações são feitas, lembrando, em nome de pessoa física, tá? Bom, a portaria 60, então, ela fala sobre marcação de armas, o que tem que estar marcado nas armas. Número de série, país de fabricação, calibre, ano de fabricação, modelo da arma de fogo e tal, são todas marcações previstas em outras portarias. Tudo isso aqui estava também na portaria 07, mas aí tem um detalhe. Quando a arma é importada, ela tem que estar marcada com o nome do importador. Na portaria 07 dizia que essa marcação podia ser feita no Brasil, pedindo autorização para o Exército e tudo mais. Na portaria 60, curiosamente, de forma bastante suspeita, as armas de fogo que são importadas para o Brasil sem essa marcação devem ser reexportadas. Tá? Então, o atleta de tiro, imagina você, o atleta de tiro, teria que pedir para gravar o nome dele na arma, e ela teria que vir assim, ele não poderia gravar aqui no Brasil. Sendo que a própria portaria 07 excluía a necessidade dessa gravação quando a arma é importada por pessoa física. Então só a empresa que importa tinha que marcar o nome da empresa que importou. Nada mais justo. E podia marcar no Brasil se não tivesse outro jeito. Com a portaria 60, as armas já têm que vir marcadas de fora. E aí é muito suspeito porque na 46 eles inventam um tal de um QR Code que teria que ser marcado no Brasil, no sistema do Cisnar. Mas a gravação do número do importador não podia ser feita no Brasil. No mínimo estranho, né? Porque é só uma gravação feita a laser, simples, poderia ser feita sem problema nenhum, inclusive dentro do recinto alfandegário, uma vez que as máquinas a laser hoje elas são portáteis. Então o importador poderia levar a maquininha lá, gravar na hora ali as armas, caso não fosse possível fazer isso na fábrica, tá? Lembrando que tem muita fábrica no estrangeiro que não vai gravar isso aí, não vai querer gravar lá, porque atrapalha o processo de produção das empresas. Quando essas armas vêm de pessoa física, então, aí que fica impossível mesmo, porque as empresas compram em lojas nos Estados Unidos ou lojas na Europa,
que vendem armas. Essas lojas não tem como gravar a laser o nome de cada pessoa que comprar arma na arma só porque o exército quer. E não ia poder gravar no Brasil. Então essa é a principal coisa que entrou em confronto com os interesses dos atiradores. A outra coisa em relação aos kits de troca de calibre. Aqui ele fala que as armas podem ter kits de troca de calibre, mas elas têm que ser importadas com esses kits, e os kits têm que ter o mesmo número de série da arma em si. Isso atrapalha muito a troca de calibre, e eu não vejo aonde que isso colabora para a segurança pública, uma vez que um atleta tem uma arma no calibre 9mm, hoje em dia tem várias armas que você pode comprar kits de conversão de calibre, para atirar 22, para atirar 40, com a mesma arma. Você simplesmente importa o cano e o carregador. Esses kits aí evitam a necessidade do atirador comprar outra arma. Então, com o kit de troca de calibre, uma arma só vira 3, 4 funções para o atirador. Reduz a quantidade de arma que o atirador precisa comprar, reduz o gasto do atirador. E para a segurança pública é melhor, afinal de contas a ordem não é desarmar, quanto menos arma tiver na mão das pessoas, melhor. Não é isso? Então, deixa a gente comprar as trocas de calibre sem burocracia. Tá? Não tem como você gravar o número de série de um kit de troca de calibre que muitas vezes é de outro fabricante, não é nem do mesmo fabricante da arma. Aí isso acontece com várias armas longas, que você pode trocar o calibre para 9mm ou para 22 e usar uma munição mais barata para poder treinar e tudo mais. E muitas vezes esses kits de conversão são feitos por um fabricante que só faz kit de conversão, não é feito na fábrica da arma. Então, esses dois pontos, tá? Impossibilidade de marcar o nome do importador no Brasil, que existia na portaria 07 e que não existe mais, essa questão da chatice das trocas de calibre, tá? Então, suspeito essa portaria. E lembrando, pessoal, revogando a portaria 61, automaticamente você revoga a revogação da portaria 07. Então, tudo que a portaria 07 lá de 2006 já falava, continua em vigor. Então, não vai existir arma sem número de série. Quem está falando isso na imprensa está passando vergonha ou está querendo te enganar de forma deliberada. Viu aí, Reinaldo Azevedo? Vai estudar. Agora vamos para a 61, porque a 61, sim, ela é crítica. A 61, ela inviabilizaria o tiro esportivo no Brasil. E aí, o que ela fala? A portaria 61 fala sobre marcação em embalagens e cartuchos de munição, tá? Vou pegar uma munição falsa aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Isso aqui é uma munição feita de plástico, tá? De manejo, que a gente usa para testar o mecanismo da arma, ver se está tudo funcionando, tá? Ela é feita de nylon, ela é toda de plástico. Mas aqui, nessa parte aqui do culote, não sei se vocês vão conseguir ver, nas munições que são compradas pelo governo, polícia, exército, polícia federal e tudo mais, nos editais de licitação, eles pedem que grave o lote daquela munição aqui nesse culote. Então é uma marcação bem pequenininha, que é feita a laser na fábrica, você precisa de uma lupa para conseguir ler, é super pequenininho. É uma exigência dos editais de licitação e, curiosamente, a única fabricante do mundo que eu conheço que faz essa gravação é a CBC, o nosso fabricante nacional. Mas tudo bem, isso aqui era gravado só nas munições compradas pelo governo. Isso era útil para a segurança pública porque o governo conseguiria identificar desvio de munição. Então, se ele fizesse uma apreensão de munição no morro e encontrasse munições gravadas desse jeito aqui, ele ia saber que essa munição foi desviada do governo, tá? Foi desviada do exército, do governo, das polícias, etc. As munições compradas por civis e por atiradores esportivos não tinham isso aqui, não tem a necessidade de ter isso. Para a gente como atleta, é altamente temerário desse tipo de rastreabilidade em munição. Eu vou tentar explicar por quê. A portaria 61 ela dizia que a cada 10 mil munições você teria que gravar um lote único. Nós atletas, alguns atletas atiram bem mais do que isso por mês. Então, a gente está falando de 10 mil, é altamente plausível que muitos atletas comprem o lote inteiro. Então, teria que ter um número de série para cada atirador. No caso dos atiradores que atiram menos, o mesmo lote estaria distribuído entre pessoas diferentes. Isso aconteceria bastante, tá? As pessoas terem o mesmo lote de munição, pessoas diferentes tendo o mesmo lote de munição. Isso já cria um problema, porque se eventualmente essa munição é usada para cometimento de algum crime, alguma coisa, todos os atletas que compraram munição naquele lote provavelmente vão receber uma visita da polícia em casa para esclarecimentos, e ninguém quer isso, com certeza ninguém quer isso. Outro detalhe é em relação aos estojos, né? A maioria dos atletas usam munição recarregada. A gente aproveita o estojo e monta em casa, tudo com autorização, tudo certinho, comprando os insumos todos, prestando conta para o exército, tá? E a gente monta a munição em casa. Por quê? Porque é muito mais barato, porque a gente consegue controlar a qualidade. Muitas vezes nossas armas são preparadas
para o tiro esportivo e elas não funcionam muito bem com munição comercial. A gente faz cargas até mais fracas para poder se enquadrar dentro das normas, dos regulamentos das competições, das modalidades que a gente pratica. Então, atleta recarrega munição, é quase que uma condição sine qua non para o tiro esportivo acontecer, tá? O atleta precisa recarregar munição. Pois bem, numa competição eu sou atleta de PSC, como funciona uma competição na prática, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu tenho que explicar aqui. Uma competição, o IPSC é uma modalidade de tiro dinâmico, onde tem uma pista, um circuito, onde a gente sai correndo, engajando os alvos, e tem que fazer isso o mais rápido possível, acertando o alvo nas melhores regiões de pontuação. Então é uma competição de corrida. E o atleta, ele vai passando em todas as pistas. Um campeonato local tem de 6 a 8 pistas, e um campeonato brasileiro vai ter aí até 13 a 20 pistas. Não demora, duram vários dias os campeonatos. O campeonato brasileiro dura 3, 4 dias, onde os atletas vão passando em cada pista. Então grupos são formados de 20, 30 atletas, e esses 20, 30 atletas vão passando junto em cada pista. E aí vai rolando um rodízio, né? 20 passam para a próxima, da outra pista 20 entram, e assim as pessoas vão circulando entre as pistas. E como a coisa precisa acontecer de forma dinâmica, a gente atira, passa o atirador, depois o próximo vai e passa, depois o próximo vai e passa, e todos os estojos ficam jogados ali na pista. Ao final da pista, o árbitro dá um tempinho para a gente ir lá catar os estojos. Então todo mundo entra, cata os estojos, coloca tudo dentro de um saco, e a gente divide entre a gente depois. A gente vai lá, às vezes um outro pinta o estojo para saber que aquele estojo é dele, mas a gente cata tudo rapidamente ali para poder correr para a próxima pista. E depois a gente divide, até uma forma de socializar o prejuízo, porque pelo menos 20% a gente acaba perdendo. O estojo fica na brita, né? Brita, terra, lama. Muitas vezes o estojo fica enterrado no chão, a gente não acha mais. Então todo campeonato há um prejuízo com a perda de estojo. Aí outros atiradores vão passando pela pista e recolhendo os estojos. Então às vezes um estojo que eu esqueci na pista passada, que eu não consegui encontrar na pista passada, é recolhido por outro atirador, que também vai dividir lá no squad dele, para minimizar o prejuízo. É um acordo, meio que um acordo que todos os atiradores, um acordo velado que todos os atiradores fazem. Achou o estojo, leva para casa, tá? Tranquilo, a gente vai dividindo entre o squad ali, divide entre o squad. Assim todo mundo perde por igual. Agora me diz, como que eu, atleta, vou sair do stand sabendo que eu esqueci um estojo lá que tem um número de série que está gravado no meu nome, está registrado no meu nome em algum banco de dados do governo? Eu não vou sair do stand enquanto eu não tiver certeza que eu recolhi todos. Eu não sou maluco de deixar um negócio para trás que eventualmente possa aparecer, sei lá onde, e eu vou receber uma visita da polícia na minha casa, sendo que eu não tive nada a ver com nada, eu simplesmente estava praticando meu esporte lá, meu tiro, tranquilamente, e esqueci um estojo, não consegui encontrar um estojo que ficou enterrado na terra. Fora que essa portaria também diz que as munições recarregadas também precisariam ter essa gravação de lote. Pois bem, óbvio que os atiradores não gostaram disso. A gente já tem burocracia demais em cima da gente, a gente já é acompanhado demais pelos órgãos de fiscalização. Então, nós queremos liberdade para praticar o nosso esporte de forma tranquila, e não uma coisa que vai deixar a gente ainda mais estressado. E aí a gente se pergunta, qual que é a lógica disso aí? Qual que é a intenção por trás disso? Quando há uma gravação no estojo, no culote dessa forma aqui, e essa marcação, mais uma vez aqui, não poderia ser feita no Brasil, obviamente, nem seria prático, né? Isso aqui tem que ser feito de fábrica. Para você gravar um lote de 10 mil munições, tem que ser feito de fábrica. E os fabricantes do mundo não fazem isso, porque nenhum país do mundo exige esse tipo de coisa. Então, automaticamente a gente estaria excluindo do mercado todas as munições importadas que a gente poderia ter acesso aqui no Brasil para fazer concorrência à CVC, já que a gente paga uma munição muito cara e de qualidade altamente questionável. Nós, atiradores, sabemos o tanto que falham munições, especialmente calibre 22, falta de precisão e tudo mais. Para os nossos parâmetros, a munição CVC muitas vezes não atende. E fabricante de arma nenhum no mundo ia gravar as munições nos culotes só porque o Brasil pede, né? Todos os fabricantes do mundo inteiro já estão muito bem obrigados sem a participação do Brasil no faturamento deles, porque o Brasil nunca pôde importar munição até agora.
Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Eles simplesmente não vão se adequar e o Brasil vai continuar no monopólio da indústria. E aí eu pergunto, qual é o interesse para a segurança pública de uma portaria dessa aqui? Se eu acho um estojo gravado com o nome do fulano, eu vou resolver o crime só por causa disso? Não vou, porque eu posso simplesmente alegar, meu advogado facilmente conseguiria trabalhar a hipótese de eu ter esquecido aquele estojo no estande de tiro e pronto, anulou a prova. Aquilo não tem validade para condenar ninguém criminalmente. Qualquer advogado criminalista sabe que aquilo não é uma prova cabal de nada. Então aquilo aí serviria unicamente para, em uma operação de uma eventual apreensão de munição numa favela, ver que tem um estojinho marcado lá que foi desviado de um clube de tiro, qualquer coisa do tipo, sendo que na prática o que acontece é completamente distante dessa hipótese, porque a nossa munição brasileira ela é caríssima, ninguém sabe disso, mas ela é uma das mais caras do mundo. No Paraguai, ali na fronteira, vai pagar às vezes 10 vezes menos na munição. Então, qual seria a lógica do atirador brasileiro desviar a munição para abastecer o crime, que já tem suas rotas de contrabando de arma, de munição, já traz munição de fora, que não vai vir marcado, então não vai rastrear também do mesmo jeito. É simplesmente uma burocracia para atender a caprichos de uma indústria nacional, talvez, para diminuir barreira para novos entrantes de munição e principalmente para desanimar e desincentivar a prática do tiro esportivo no Brasil, já que muita gente ia achar que não vale a pena se expor a esse tipo de risco, de ir para o estande de tiro correndo o risco de perder um estojo lá. Então, eu acho que com isso eu esclareço por que a comunidade do tiro não gostou, não recebeu com bons olhos essas portarias, e aqui a gente se questiona por que o Ministério Público, na verdade, não está investigando o que está por trás dessas portarias, o que motivou a edição de portarias que não beneficiam em nada o consumidor, criam riscos, criam inseguranças jurídicas para o atleta comum, que já é cumpridor da lei, e que favorece unicamente uma empresa que já faz isso. É estranho, no mínimo estranho, e deveria isso sim ser investigado, e não a revogação de um presidente que ouviu uma classe que é bastante expressiva e que pediu socorro a ele, porque estava vendo ali direitos fundamentais sendo agredidos, e revogou dentro das prerrogativas constitucionais do presidente da República como comandante supremo das Forças Armadas. Lembrando que nenhum atirador é contra dispositivos de rastreabilidade. A gente só acha que tem que ter um pouco mais de diálogo entre os órgãos reguladores e a nossa classe usuária do sistema. E isso não houve. As portarias foram emitidas durante uma pandemia e jogando uma pá de cal em cima de esperanças de abertura de mercado, de facilitação, de redução de burocracia que a nossa classe vem há tanto tempo pleiteando nos órgãos reguladores. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários, me coloco à disposição para esclarecer. Que foi Thiago Almeida, Diário do Tirador, e até a próxima.